Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Desde o princípio da Quaresma, vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanhemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Oremos. Deus eterno e omnipotente, santificai com a vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo, nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à povoação que está em frente, e encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Soltai-os e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, mas não tardará em devolvê-los. Isto sucedeu para se cumprir o que o profeta tinha anunciado. Dizei à filha de Sião: Eis o teu rei que vem ao teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Os discípulos partiram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram-lhes em cima as suas capas e Jesus sentou-se sobre elas. Numerosa multidão estendia as capas no caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam-nos pelo chão. E tanto as multidões que vinham à frente de Jesus, como as que o seguiam, diziam em altos brados: Hosana ao filho de David, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou em alvoroço. Quem é ele? Perguntavam. E a multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Imitemos, irmãos caríssimos, a multidão que aclamava Jesus na cidade santa de Jerusalém.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Matilhas de cais me rodearam e cercou-me um bando de malfeitores. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afastais de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era da condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi levado à presença do governador Pilatos, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. Mas, ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura, havia um preso famoso chamado Barrabás. E, quando eles se reuniram, disse-lhes: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: E que hei de fazer de Jesus chamado Cristo? Responderam todos: Seja crucificado. Pilatos insistiu, Que mal fez ele? mas eles gritavam cada vez mais: Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caía sobre nós e sobre os nossos filhos.
Soltou-lhes então Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa, envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Depois cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro indicando a causa da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confio em Deus, Ele que o livra agora se o ama, porque disse: Eu sou filho de Deus. Até os salteadores, crucificados com ele, o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E, pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja, embebeu-a em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: Deixa lá, vejamos se Elias vai salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Então, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: Este era verdadeiramente Filho de Deus.
Palavra da salvação. Glória a vós. Caríssimos irmãos, o Domingo de Ramos é uma espécie de pórtico de entrada da Semana Santa. Somos colocados diante do amor de Deus que se manifesta na morte e na ressurreição do Senhor, para que ao longo da semana possamos ir vivendo e crescendo no acolhimento do que significa hoje ser cristão. Com efeito, no Domingo de Ramos, somos, por um lado, confrontados com a morte de Jesus, com a sua paixão. E, por outro lado, somos também convidados à aclamação e à alegria, reconhecendo naquele crucificado a vitória de Deus. O mesmo é dizer, a vitória do amor e da vida. Como vamos, pois, viver esta Semana Santa? Vamos vivê-la, antes de mais, como Jesus a viveu, acompanhando, colocando-nos no seu seguimento. O mesmo é dizer, vamos vivê-la como discípulos. A isso nos convidava o profeta Isaías. Na primeira leitura que escutámos, Isaías falava, antecipando de vários séculos, a figura de Jesus conduzido à paixão. Dizia ele, apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o profeta não o faz sem antes ter descrito a figura do servo de Deus como um discípulo. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. Jesus é apresentado na figura de discípulo. Discípulo de quem? Discípulo do Pai. Ele próprio disse de si mesmo, o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Do mesmo modo, também nós, esta semana, somos convidados a assumir a atitude do discípulo. Todos os dias e o dia todo. Todas as manhãs, dizia Isaías, como que a dizer, desde o início do dia até ao fim. Quer dizer, ser discípulo de Jesus, aprender, acolher, perceber a vontade de Deus, é uma tarefa constante e cotidiana. Ninguém se pode dizer cristão sem esta atitude diária. O discípulo é, antes de mais, aquele que está atento ao Mestre, àquilo que ele diz e ensina. Na vida cristã, não somos mestres, somos todos discípulos. Por isso, havemos de escutar o Mestre. Mas o profeta convidava também a uma outra atitude. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Falar como discípulos. Isso significa, antes de mais, que aquilo que dizemos, as atitudes que tomamos, porque também falamos com as atitudes, não hão de ter origem em nós, mas em Jesus, o nosso Mestre. O discípulo que fala como discípulo é aquele que escutou o seu Mestre. O discípulo que vive como discípulo é aquele que procura viver como o Mestre. Esta semana, havemos de a viver como Jesus, escutando e falando, quer dizer, vivendo. A
Havemos de viver de um modo concreto nesta Semana Santa que hoje começa e no meio dos condicionalismos que estamos a viver. Havemos de escutar como discípulos. Isso significa ler e meditar as leituras, procurando aquilo que elas nos dizem. E sempre nos dizem e ajudam. Ler as leituras diárias da liturgia em família e procurar que todos os membros da família partilhem aquilo que o Senhor lhes diz. Escutar como discípulos significa procurar viver todos os dias a Eucaristia transmitida pela internet da nossa paróquia ou de qualquer outro lugar. E cada um, no silêncio do seu quarto, havemos de procurar escutar aquilo que o Senhor diz para a nossa vida, deixando que a sua palavra ressoe no nosso coração. E nesta semana havemos também de falar, de viver como discípulos. Como faria Jesus se estivesse conosco em casa, agora, a viver com estes irmãos e estes pais? Que atitude gostaria Ele que tomássemos? Que palavras gostaria Ele que nós disséssemos? Um jornal cotidiano narrava ontem a história de uma família espanhola com 11 filhos, todos infectados com o coronavírus. Já houve momentos de verdadeiro medo, mas com sorrisos na cara contam que a fé os tirou do poço. E dizia o artigo: tivemos de nos organizar como qualquer outra família. Ou planeamos ou naufragamos. Além disso, recebemos muita ajuda constantemente, diz José, o pai. A família conta que durante estes dias que atravessavam, uma das principais coisas que ajudou foi acompanharem a missa pelo YouTube. Todas as manhãs, o casal afirma que a primeira coisa que faz quando acorda é acompanhar por vídeo uma missa de Madrid. Os mais novos não acompanham tanto, mas os mais velhos já os secundam neste momento. Ajuda a estruturar o dia, dá-nos paz e bom humor, diz José. À tarde, rezam todos o rosário. Para a Páscoa, já planeiam acompanhar o Papa Francisco pela televisão. Era assim o artigo. Procuremos também nós, irmãos, acompanhar de mais perto o Senhor. Deixar que Ele venha, que Ele esteja presente em nossa casa, em nós, no nosso coração. Disponhamo-nos a escutar como escutam os discípulos e a falar, a viver como discípulos, sabendo que a morte não tem, em Jesus como em nós, a última palavra. A última palavra pertence e pertencerá sempre ao Deus vivo que nos ama a todos como Pai. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus,
onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Contemplando a Cristo, nosso Salvador, oremos pela salvação de todos os homens vítimas do ódio, da violência e da injustiça, dizendo confiadamente: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que fazem as leis e julgam os homens, para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé, para que, à semelhança do centurião do Evangelho, descubram em Cristo crucificado o Filho de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que sintam junto de si o Salvador, que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós e pela nossa comunidade, para que, unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os jovens, para que se disponham a ser verdadeiros discípulos de Jesus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor infinito com que nos amais. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja o sacrifício para nós,
Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único e admirável sacrifício, a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. nosso dever e nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Peço agora a todos os que estão em casa que me acompanhem nesta oração. Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo ardentemente receber-vos na minha alma. Mas já que agora não vos posso receber sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração, como se já nele estivesseis presente. Adoro-vos e uno-me todo a vós. Não permitais que jamais me separe de vós. Pastor
Oremos. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único e admirável sacrifício, a misericórdia que os nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos, recordo que na Quinta-feira Santa teremos a celebração da Missa da Ceia do Senhor e na Sexta-feira Santa a celebração da Paixão, transmitidas pela RTP Madeira e pelo posto emissor do Funchal às 16h30. No domingo de Páscoa teremos a Missa da Ressurreição às 12 horas. No final desta celebração, quero recordar o convite a sermos verdadeiros discípulos do Senhor, discípulos que escutam e que falam, que escutam o Senhor e que vivem como Ele lhes pede. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e aos homens, o dom inefável da sua bênção. Amém. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conduza à vida que não tem fim. Amém. Até que um dia, depois de terdes seguido o exemplo de humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.